No penhasco, uma águia tentava sair de sua concha. A mãe águia ficou de lado, observando atentamente. Ele nunca pensou que este bebê se tornaria o rei da montanha, porque ele tem um irmão mais velho muito mais forte que ele. Entre dois irmãos há apenas um filho para herdar o título, para alimentar 4 bocas. O papai águia tem que ir buscar comida, enquanto a mãe águia fica encarregada de ficar para cuidar de seus 2 filhotes. Mas um dia, uma águia adulta voou de outro lugar para competir por território. Papai águia não aguenta isso. Lute com a outra águia. Infelizmente, durante a luta, a águia caiu da montanha e perdeu a vida. Essa cena chamou a atenção da mãe águia. A responsabilidade de criar 2 filhos era totalmente dela. 2 águias jovens, uma bicou um galho, a outra adormeceu. Na manhã seguinte, a águia clamou por comida. A mãe águia só pode sair para se alimentar. Ele tinha acabado de sair do ninho quando os 2 filhotes começaram a brigar. Obviamente, o irmão mais novo fraco não é o oponente do irmão mais velho. Assim, os dias passaram gradualmente, as 2 águias também amadureceram gradualmente. Naquele dia, a mãe saiu para procurar comida. Não muito tempo depois, 2 corvos apareceram para roubar comida. 2 irmãos normalmente lutam entre si, mas quando o ninho é rompido, eles se unem contra o inimigo. Depois que o inimigo fugiu, eles começaram a lutar novamente como de costume. O irmão mais velho deixou o irmão mais novo atacar. Então ele aproveitou para chutar o irmão do penhasco. Mesmo que bata as asas, é inútil. Seu corpo gradualmente caiu. Ele se agarrou ao galho da árvore com medo. Com seu grito de dor, o irmão mais velho não vacilou. 1 hora se passou, suas forças gradualmente se esgotaram. Como resultado, ele caiu do penhasco. Felizmente havia um galho abaixo que o ajudou a sobreviver. A pequena águia se assustou, levantou-se e gritou por sua mãe. A mãe águia ouviu o sinal de socorro e pousou em um galho de árvore próximo. Ao mesmo tempo, a águia no ninho também chorou. Aos olhos da mãe águia, sua missão é nutrir a próxima geração de reis. Um lado é um irmão forte, o outro é um irmãozinho fraco. Por fim, escolha voar para o ninho. A águiazinha que ficou no chão só podia gritar de dor. Para continuar vivendo, comece a viver sem rumo. A vasta floresta está sempre cheia de perigos. Depois de uma noite miserável, a águia continuou a pairar na esperança de que sua mãe viesse. Mas esse grito atraiu a atenção das 2 raposas. Eles se aproximaram da águia bebê. A águia se assustou, abrindo suas asas incipientes e ao mesmo tempo alargando seu bico afiado. Felizmente, por um tempo, ele afugentou com sucesso 2 raposas. Graças a uma forte vontade de sobreviver, sua vida começou a mudar a partir daqui. O cão descobriu a águia na floresta. A águia chutou forte, repelindo o cachorro. Depois de um pouco de luta, o dono do cachorro ouviu o latido e correu em sua direção. Vendo a jovem águia deitada no chão, provavelmente assustada, o menino caminhou lentamente em direção a ela. Então ele a acariciou suavemente. A partir daqui, uma relação mágica se desenvolve entre um humano e uma águia. O nome do menino era Lucas. Lucas o chamava de Abel. Ele tirou a jaqueta e a envolveu em torno de Abel, respirando ar quente em seu pescoço. Ele conduziu Abel pela floresta, correndo para uma casa de madeira. Abel olhou ao redor com curiosidade. Para ela, tudo é estranho. Lucas cortou o único travesseiro, usando o canudo de dentro para fazer um ninho para Abel. Então ele tirou seu suéter novamente, envolvendo-o em torno do filhote de águia. Então o menino saiu para procurar comida. À tarde, enquanto seu pai dormia profundamente, ele pegou a salsicha do pai e correu para a casa de madeira. Ele alimentou a águia faminta pedaço por pedaço. Lucas colocou Abel em um carrinho, ajudando-o a se acostumar com o ambiente. Eles dormiam juntos, ainda interagindo constantemente. Esta cena foi vista por um tio. Para treinar a habilidade de caça de Abel, Lucas foi até a grama para pegar as minhocas, e então usou uma corda para atraí-las. Enquanto ele estava se divertindo, Danzer invadiu. Ele disse a Lucas que a águia é uma espécie muito difícil de manter. As águias devem comer carne. Ele então tirou o fígado de pato para Lucas alimentar Abel. Ele também lhe disse que deveria deixar Abel tomar sol com frequência. Isso irá beneficiar o crescimento do seu cabelo. Então, naquela noite, Lucas roubou um galo de seu pai e o trouxe para Abel comer. Aos poucos, comeram todas as galinhas da casa. Naquela noite, Lucas puxou a cortina e olhou para o bangalô. Não conseguia parar de pensar na águia. Lucas começou a subir a montanha para pegar ratos. Ele acidentalmente viu o irmão de Abel. Ele logo foi treinado por sua mãe para se tornar uma águia adulta. Lucas sabia que se Abel não pudesse voar, ele não seria capaz de sobreviver nestas montanhas. Então ele decidiu ensinar Abel a voar em vez de sua mãe águia. Ele olhou para Abel, que não conseguia nem abrir as asas. Então Lucas acenou com o rato do campo na frente de Abel para atraí-lo e fazê-lo voar. Mas do início ao fim Abel permaneceu imóvel. Danzer diz a Lucas que Abel, ainda jovem, precisa trocar de pele. A partir de então, Lucas levou Abel todos os dias para a beira do penhasco para tomar sol. Para ajudar Abel a voar, Lucas fez uma cesta, pendurou-a no teto e colocou a comida na frente de Abel. Mas Abel era tímido demais para pular.
Isso preocupou muito Lucas. Levantou-se, aproximou-se de Abel e o encorajou a voar, mas ele permaneceu imóvel. Então ele teve que pegá-lo e soltá-lo de cima, mas não adiantou. Então ele resolveu levar Abel para o lado do penhasco. Finalmente, encorajado por Lucas, Abel ousou voar. Apesar de ter voado apenas menos de 3 metros, o menino ainda estava muito feliz. Naquela noite ele abraçou Abel para dormir, mas na manhã seguinte Abel não estava em lugar nenhum. Lucas, impaciente, ia em direção ao vale chamado Abel. Ao ouvir o chamado, Abel voou de volta. Mas quando Lucas tentou se aproximar, ele voou para longe novamente. Lucas percebeu que aquele poderia ser o adeus de Abel, mas certamente não seria o último. Esta águia aprendeu a voar e começou a caçar. Ele se dirige a um bando de cães da pradaria. Mas quando Abel abriu as asas, eles imediatamente fizeram sinal aos companheiros para que fugissem. Quando Abel voou para baixo, os cães da pradaria já haviam fugido para a caverna. Abel estava com muita fome, estava na entrada da caverna, mas não podia entrar. Após essa caçada fracassada, Abel mudou seu alvo. Ele mirou em um rebanho de cabras da montanha, balançando as asas para elas. Mas a cabra da montanha era realmente muito pesada para Abel segurar. Ele foi até arrastado pela encosta da montanha. Mas Abel não desistiu, ainda segurou o cabrito montês com firmeza e não o soltou. Somente ao bater na rocha a cabra da montanha escapou. Abel errou sua presa novamente. Comparado a ele, seu irmão é muito bom, a caça nunca falhou. Percebendo quão difícil é a vida, Abel decide voltar para o lado de Lucas. Vendo Abel novamente, Lucas ficou muito feliz. Ele o acariciou com entusiasmo. Para ajudar Abel a aprender a caçar, Lucas amarrou um rabo a uma corda, para simular cães da pradaria pulando em suas tocas. Desta forma treina a velocidade de caça de Abel. Depois de muitos dias de testes e prática, Abel finalmente dominou a habilidade de caçar. Lucas está feliz, além de muito triste, porque isso significava que Abel estava prestes a deixá-lo. De qualquer forma, a águia Abel pertence à natureza. Como disse Danzer, se você mantiver a águia, sua natureza selvagem desaparecerá. Naquele dia, junto com Danzer Lucas, eles levaram Abel para o penhasco no topo da montanha. Ele colocou um marcador nela e tirou a venda. Antes de soltar Abel, Lucas o acariciou e se despediu. Relutante, ele soltou Abel. Neste momento também se transforma em uma águia dourada. Mas ainda não é suficiente para se tornar o rei da montanha. O inverno chegou, toda a montanha está com falta de comida. A neve branca afetou a visão de Abel. Isso torna a caça extremamente difícil. Finalmente ele viu uma raposa bebendo água. Ele desce, capturando com sucesso sua presa. Mas infelizmente também caiu no rio. A água do rio é tão fria que tem que abandonar sua represa. Ele tentou voar novamente, mas como suas asas estavam molhadas, ele não conseguiu se levantar. Demorou muito para chegar à praia. Como resultado, as asas estão congeladas. Ele atravessou a floresta, encontrou uma rachadura na rocha e se escondeu. No dia seguinte, o sol quente derreteu o gelo em seu corpo. De repente, houve uma avalanche no topo da montanha. Por sorte, ele conseguiu voar para fora da neve. Passou a aprovação da natureza. Naquele dia ele voou para o vale onde nasceu. E de repente ele encontrou seu irmão caçando. Apressou-se, pegou o íbex preto comendo grama. Enquanto comia, Abel voou e brigou com o irmão. Os dois irmãos constantemente se atacavam. No final, Abel também conquistou o irmão. Ele então se moveu em direção à sua presa e pretendia aproveitar a refeição que acabará de roubar. Mas ele decidiu dividir a comida com o irmão. A partir de então, os dois irmãos confiaram um no outro. De vez em quando, Abel ainda traz o irmão de volta ao lugar onde morava. Anos depois, Lucas e seu pai voltaram ao vale para caçar. Ouvindo um grito familiar, Lucas ergueu o braço. A águia voou. Lucas sorriu feliz. Ele costumava ser separado de seu pai devido à morte de sua mãe, e ele também estava decepcionado com a vida. Foi Abel quem lhe deu esperança de vida, ajudou ele e seu pai a fechar a lacuna. De Abel, ele viu uma vontade inquebrantável. Mesmo que a vida seja extremamente difícil, você tem que enfrentá-la com um sorriso.